16ª reunião plenária da 17ª legislatura, de 1º de janeiro de 2017 a 31 de 12 de 2020, nona reunião plenária ordinária da 17ª legislatura, 11ª reunião plenária da primeira sessão legislativa de 2017, nona reunião plenária ordinária da primeira sessão legislativa, 20 de março de 2017, segunda-feira, 15 horas. Passo ao primeiro secretário para que faça a leitura da agenda legislativa e expediente. Comunicações e convites, indicações, requerimentos, pedidos de providências e correspondências que chegaram à casa estão em poder dos senhores vereadores através da agenda foi disponibilizada com antecedência. Comunicação sobre a dispensa de leitura de ata. Os vereadores que concordam com a ata da sessão anterior, permaneçam como estão, os demais se manifestem, também aprovada. Passamos então, senhor presidente, para o orador do grande expediente. Inscrito para o grande expediente, vereador Luiz Fernando Rigon da Silva, PSDB, que não o fará em função de estar com uma agenda política hoje no município, então ele não o fará conforme oficializou a mesa diretora. Comunicação de líderes. Inscrito, solidariedade, com tempo de até 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade presente aqui no plenário, quem nos acompanha através da TV Câmara, veio o presidente ocupar a tribuna para registrar o momento que nós tivemos de suma importância na manhã de hoje. Não temos como não repercutir aqui a inauguração da Escola Modelo André Zafari, lá na Vila Luísa, onde hoje de manhã contou com a presença aí da maioria dos senhores vereadores da legislatura passada, e hoje foi entregue oficialmente então à nossa comunidade. Claro que vai atender prioritariamente moradores, crianças, famílias da região da Vila Luísa, mas é um presente para Passo Fundo, é um ganho na área da educação para a nossa cidade, e por isso que hoje todos os passofundenses devem estar em festa com essa nova escola que vai disponibilizar 500 vagas na educação infantil. Ainda temos uma deficiência de vagas, os senhores devem, assim como acontece comigo, deve acontecer no gabinete dos senhores, pedido de vagas para a educação infantil, quase que diariamente. Então a gente comemora a entrega dessa escola para a comunidade, que serão mais 500 crianças atendidas. E eu quero ressaltar aqui, não estava na legislatura passada, mas quero ressaltar aqui a importância, vereador Alex, o senhor que foi líder do governo na legislatura passada e continua sendo agora, do trabalho feito naquela oportunidade pela Câmara de Vereadores. Ressaltar o papel do Poder Legislativo, porque se hoje foi possível entregar aquela escola, foi porque houve uma compreensão por parte dos vereadores, independente de ser vereador de situação, de oposição, mas houve uma compreensão que era um benefício para a nossa cidade de Passo Fundo, naquela certa polêmica até que se criou, numa permuta de uma área aqui no bairro Petrópolis, onde uma empresa aqui da nossa cidade recebeu essa área e, em troca, ela então construiu a escola lá na Vila Luísa. Passo Fundo ganhou 2 vezes nesse processo, porque além de ter ganho uma escola modelo na área de educação infantil, ganhou também um grande empreendimento no bairro Petrópolis, geração de emprego, geração de receita para a nossa cidade, e é isso que nós precisamos. Eu acho que esse processo ele serve de exemplo para que a gente possa incentivar o Poder Executivo a buscar mais parcerias com a iniciativa privada, uma vez que os recursos que foram investidos para a construção daquela escola não são recursos que saíram dos cofres públicos. A Prefeitura auxiliou com o que pôde na questão de estrutura, na questão de também técnicos para dar a orientação necessária para a obra, mas dinheiro
quem botou mesmo foi a iniciativa privada, em troca, então, de um terreno aqui no bairro Petrópolis. A gente só tem a agradecer os vereadores da legislatura passada, que permanecem nessa legislatura, pelo belo trabalho, o vereador Márcio Patucci, que fizeram, e pela compreensão, a maturidade que a Câmara teve de aprovar, então, essa transação. E hoje, o bairro, a Vila Luísa, que é um bairro centenário, hoje ganhou o presente dos seus 100 anos de existência. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Peço a atenção dos caros colegas vereadores, foi consultado pela comissão técnica aqui da Câmara, que foi lido, porém não votado, a ata da reunião plenária de hoje. Então, vou fazer a leitura novamente com votação. Leitura e votação da ata da reunião plenária número 15. Coloco em votação a dispensa da leitura da ata. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura da ata. Coloco em discussão a ata. Os vereadores que desejam discutir a ata, que se manifestem. Coloco em votação a ata. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a ata da reunião plenária número 15. Comunicação ao plenário em votação, de autoria do vereador Patrick Cavalcante. Solicita a data de 26 de abril de 2017, uma quarta-feira, às 19 horas, para entrega do título de cidadão emérito de Passo Fundo ao senhor Adão Cirinei da Cunha. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Continuando, então, comunicação de líderes. Próxima bancada escrita, a bancada do PRB. Ausente. Próxima bancada escrita, bancada do PSD. Ausente. Próxima bancada escrita, comunicação de líderes, bancada do PPS. Fará uso da palavra o vereador Pedro Danelli. Senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, eu quero também comentar, seguir aí a linha do vereador Ronaldo Rosa, aí da questão da inauguração, vereador daquela escola de educação infantil lá na Vila Luísa. Dizer que nós estávamos aqui na casa no ano passado, quando iniciou a casa de negociação da cedência daquela parte lá da rua, ou toda a rua, naquela quadra, onde está o Stock Center hoje, pelo município. Em troca, a empresa que ia construir o Stock Center, construiu, o vereador Rufo, daria aquela escola totalmente pronta, construída, como aconteceu hoje. Dizer que naquele período foi uma luta aqui na casa, onde alguns colegas vereadores não concordavam, dizendo que aquela área lá valia muito mais do que a obra. Só que, pela primeira vez na história de Passo Fundo, foi feita uma negociação assim. Geralmente, sempre a prefeitura, o vereador da Lalana, sempre deu áreas de graça para as grandes empresas. E aí está a prova, quando foi dada aquela quantidade de área para Manitowoc, que se instalou em Passo Fundo, onde o governo do prefeito Dipper ficou praticamente um ano trabalhando lá, e posteriormente Luciano continuou para terminar o asfalto, a infraestrutura, luz, água, toda a infraestrutura foi dada para aquela empresa. O que aconteceu com a empresa? A empresa simplesmente foi embora, com toda aquela área que tem lá, que dá para instalar no mínimo 10 empresas lá, e deixou o município com todo esse problema e gastos inúmeros lá, e não deu nada em troca para o município. O contrário de hoje, que nós inauguramos lá. Nós demos uma rua que eu moro desde 69 naquela região, nunca vi rua lá, nem sabia até que existia rua, professor. Nem sabia que existia rua daquela quadra, onde está o Stock Center hoje, que ligava ali a Rui Barbosa com a Moron. E foi feita uma permuta, uma troca. O município abriu mão, até porque não tem necessidade de abrir uma rua naquela quadra. Já tem a Moron, tem as travessas ali toda, a Avenida Brasil, então foi um baita negócio que o executivo fez, e a empresa construiu essa bela escola de educação infantil que vai atender aproximadamente 500 crianças. Meus parabéns, e como disse o secretário de Educação, colegas, quem ganha é as crianças. Nós temos que investir nas crianças, nos jovens hoje.
E sabemos que tem muitas crianças que estão fora da escola de educação infantil, fora das creches, e com certeza, se continuar fazendo essa parceria, nós vamos chegar logo adiante, quem sabe, atender toda essa demanda que o município está precisando. Obrigado. Obrigado, vereador. Passamos à próxima bancada escrita, bancada do PDT. Fará uso da palavra o vereador Márcio Patucci. Senhor presidente, caro colega Gleison, colegas vereadores, comunidade que nos prestigia, telespectadores do canal 16, quero, companheiro Vladimir, eu quero repercutir, vereador Ronaldo, esse importante ato que nós tivemos na manhã de hoje, que compreendeu a inauguração da Escola Municipal de Educação Infantil André Zaffari, e que foi bem comentado por Vossa Excelência e pelo vereador Danelli, e eu acredito que outros colegas também o farão, porque essa casa, na legislatura passada, teve uma responsabilidade muito grande. Vereador Gleison, que ora preside, vereador Alex, vereador Dalalana, vereador Rufa, que aqui estavam comigo, e nós, quando recebemos o projeto executivo, fizemos inúmeras reuniões, inclusive o senhor prefeito veio a essa casa, a senhora secretária de planejamento, o senhor procurador do município, nós recebemos abaixo-assinado de toda a comunidade da Vila Luísa, moradores, professores, pais e mães de alunos, e é óbvio que nós não podíamos deixar de lado todos esses interesses quando essa iniciativa dessa parceria entre o poder público e empresários poderia compreender numa obra de significativa importância como está sendo a escola municipal. Claro que por ser uma ação nova, uma novidade em relação a essas parcerias, muitas dúvidas surgiram, vereador Gleison. Nós, vereadores, fomos cobrados, vereador Eloy. E, claro que sempre com um pouquinho de receio, com um pouquinho de medo, muitas vezes, em se fazer uma operação de tamanho vulto. Mas quando nós, colegiado de vereadores, conseguiu compreender não apenas a importância do projeto, mas, sobretudo, que a área permutada era uma área que há mais de 50 anos, 5 minutos a comunicação, gente importante, PDT. Concedido, vereador. Que a área permutada era uma área que há mais de 50 anos encontrava-se vazia, inocupada, uma área projetada com uma rua pública que nunca sequer tinha sido aberta pelo Poder Executivo e que, por conta disso, então, no entender dessa casa, o processo que foi realizado, ele poderia ser exercido como foi autorizado. E o que nós vimos hoje, com certeza, encantou a todos. Estava lá o vereador Luiz Miguel, que é do bairro, me relatava que mora há 59 anos na Vila Luísa, na mesma casa, e que tem acompanhado, assim como o vereador Ronaldo, que é vizinho da obra, e o vereador Ronaldo teve uma preocupação ao longo da construção, de semanalmente fazer uma postagem, publicando, acompanhando a obra. Eu acho que isso é o bonito do exercício da política. E ficamos todos encantados com o que vimos, né? Uma obra moderna, quem sabe a melhor e a maior escola de educação infantil, não só do Estado, mas uma do país, em termos de estrutura, em termos de condições, acessibilidade, espaços lúdicos, espaços de recreação, refeitórios. Eu tive a oportunidade de visitar cada ambiente daquela escola e a gente começa a fazer uma ligação com as outras escolas e por que não nós não podemos ter escolas semelhantes em outras regiões da cidade com a mesma qualidade da Escola Municipal André Zaffari.
Então, nós temos aqui que reconhecer todo esse esforço, mas eu faço questão de fazer o reconhecimento dessa casa. Porque se a Câmara de Vereadores tivesse dito não, não se autoriza, a escola não sairia. Se a Câmara de Vereadores tivesse dito não, não se permuta a área, quem sabe nós ainda teríamos um banhado lá no bairro Petrópolis, uma área inocupada, quem sabe até motivo de ocupações indevidas, mas essa casa sabidamente fez o seu contraponto, fez a sua justificativa, assumiu esse compromisso com uma grande região, importante região da cidade, que é Vila Luísa. Lá serão atendidos mais de 500 crianças com condições, e vai caber a nós, como fiscais que somos, a partir de agora, então, primar e prezar pelo melhor ensino, pela melhor qualidade, e sem sombra de dúvida, nós sabemos que não só pela direção, mas pelos professores e servidores públicos, todas aquelas crianças serão muito bem atendidas. Então, eu quero fazer esse registro, vereador Alex, e também cumprimentar o governo, porque a gente tem que reconhecer quando as coisas vão bem, quando as coisas se acertam, quando alguns destinos da cidade são colocados no trilho, vereador Saul. E lá nós vimos um grande exemplo hoje de como as parcerias podem ser feitas e a comunidade como um todo ganhar. Então, fica também o reconhecimento à Prefeitura, à Secretaria de Educação, na pessoa do secretário Edmilson, que a gente sabe que muitas vezes ele é um sonhador, vereador Valdo, é um sonhador, mas ele também tem os pés no chão, tem habilidade, tem competência e consegue realizar, executar aquilo que ele pensa, planeja e sonha. Mas eu quero aqui só fazer uma outra comunicação em relação ao SAMU, que recebi um ofício assinado pelo senhor prefeito na data do dia 7 de março, onde nós pedimos informação ao poder público, a justificativa de que por que não teríamos novas ambulâncias do SAMU na cidade. Me lembro a época, o vereador Alex ocupou o microfone de aparte e tentou justificar por mudanças de critério no Ministério da Saúde. Nós recebemos aqui cópia da nota técnica, vereador Alex, que embasa a sua fala, que embasa justamente a justificativa de por que Passo Fundo não teve novas ambulâncias. Então, nós temos que fazer um apelo às autoridades federais que possam rever essa nota técnica, que ela impede com que municípios com o tamanho de Passo Fundo possam, na medida do possível, ter novas ambulâncias, substituição de ambulâncias que tanto precisa para atendimento de urgência e emergência aqui em Passo Fundo. Então, eu quero aqui dizer que recebemos essa comunicação, por questão de justiça, estou repassando à comunidade, dizer que os critérios são critérios federais, que essa é uma normativa do Ministério da Saúde, e que mesmo assim a Prefeitura fez pedido, a Secretaria de Saúde fez pedido, e que não houve atendimento, por razões, então, de cumprimento dessa norma técnica, que nós simplesmente lamentamos, porque deixamos a cidade descoberta em relação ao atendimento da SAMU. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Passamos à próxima bancada, comunicação de líderes, bancada do PP. Fará uso da palavra o vereador Cláudio Luiz Rufa Soldá. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nós assistimos para o canal 16, também quero acrescentar meus 3 minutos de vereador, já faço pedido de 3 minutos de vereador. Eu hoje vou começar falando, nós tivemos uma reunião recentemente sobre fazer os protocolos que teve ali com o presidente, falou que tem que protocolar primeiro, para depois ir para o secretário. O que é que eu faço? Eu protocolo primeiro, ligo para o secretário para ver se vão resolver os problemas ou não vão. O que está acontecendo? Uns atendem a gente por ligação, outros nem bola dão. E os que atendem dizem que vão fazer o serviço e desaparecem. Então, eu só vou mostrar aqui uma rua, até o seu Edilson ali, ó, ele tem um mercado lá no Menino Deus, o seu Edilson Schuster, ele tem a propriedade dele no mercado, quero que vocês mostrem as fotos ali, ó,
Olha, ó. Viu? Olha aquilo ali que está ali, ó. Viu? Tem os 4 lados ali do mercado do cara ali, assinado amarelo, ó. Olha se tem condições do cara. Ele vai ter que fechar o mercado porque caiu um monte de vezes. E o secretário, eu liguei para o secretário, o que o secretário falou para mim? Que ia lá resolver lá o problema dele. Simplesmente nem apareceu mais lá, faz mais de 20 dias. Então, eu não sei mais para quem apelar, para onde a gente vai, o proprietário está aí. Vou dar uma consigo uma parte. Eu quero, vereador Rufa, você falando em receber ou não receber, protocolar ou não protocolar, uma coisa que tem que se falar a verdade. Parece que tem gente que não gosta de quem trabalha. Isso que tu está falando, se foi recebido um protocolo ou não, a gente fez esse pedido. E eu falei com o secretário, só aqui para balizar tuas palavras, eu falei com ele 4, 5, 10 vezes. E agora, sexta-feira, eu falei de novo para ele. E eu disse para ele, esse rapaz, que não é meu amigo, é meu conhecido, esse é o primeiro empresário que teve dentro do bairro Menino Deus. E aí eu fui lá e expliquei para ele, secretário, o meu irmão mora ali, do lado, minha família mora ali. E eu falei para ele, secretário, não tem como estacionar, não tem como o cara estacionar para descarregar no mercado. Entendeu? Então vai dar uma olhadinha. Falei 10 vezes, vereador Rufo, você tem razão do que está reclamando. Quer dizer, se tivesse te recebido, tivesse atendido o telefone e se tivesse te escutado, não teria feito igual. Entende? Então, é uma coisa assim que depois tu vai falar o quê? Aquela questão da Rua Livramento... Só para tu ver, professor, ver ali, ó. Aquela rua que, em vez de ser preferencial que sai na perimetral, eles fizeram preferencial que não tem saída. Eu acho que esse secretário, sabe o que é? Eu acho que ele ficou magoado, vereador Rufa, comigo, na questão da Rua Livramento, que o prefeito, depois sensível, ficou sabendo, que mandou mudar aquela mão, daquela porcaria que foi feita, prejudicando todos os empresários do Boqueirão. E eu falei para ele agora, sexta-feira, o empresário que gera emprego, que fomenta o crescimento da cidade, não me importa se é de base de governo ou não, ele tem que começar a escutar a população e ver o que pode. Essa rua não passa ônibus no lado do mercado, só de lá para cá, não tem retorno. Eu conheço esse bairro com uma palma da minha mão e não tem como estacionar, não tem como trabalhar, ou quem sabe querem que se feche um empreendimento, um gerador de emprego em Passo Fundo. Parabéns pela atitude, pela colocação. Obrigado, vereador. Então, só para vocês verem, eu não sei que estudo que tanto fazem, que a preferencial é uma rua que não tem saída, dá no fundo, não tem mais saída. E a preferencial, ao invés de ser a que desce, que vai para a perimetral, e simplesmente não foi lá resolver. Eu até quero mostrar um vídeo, tem um vídeo que o seu Edilson falou, que ele não aguenta mais. Passa o vídeo do seu Edilson. Meu nome é Edilson Luiz Schuster, proprietário do mercado do bairro desde 1999. Estou aqui para fazer uma reclamação perante o senhor secretário que, a partir de janeiro deste ano, botou placa proibido de estacionar dos dois lados do meu mercado. Aí pergunto para ele, como faço para conseguir que os clientes comprem? Aí ele me diz, na última conversa que nós tivemos aí, em janeiro por telefone, ele disse assim para mim, olha cara, cuida do que tu tá fazendo, que eu cuido do que eu estou fazendo. Aí isso me deixou muito revoltado. Por quê? Ele disse, tu tem o recuo para usar. Daí eu disse assim, tudo bem, eu recuso, mas o senhor sabe que eu recuo, é irregular. As pessoas, os pedestres vão passar por onde? Por dentro da rua. Então, olha bem, eu acho que esse caso que o senhor fez aí, não está legal. Eu pago meus impostos em dia, 16 anos trabalhando honestamente e olha que eu ganho de presente. Gostaria que o senhor desse uma olhada, uma reivindicada melhor, para ver o que podemos fazer aí, senhor secretário. Porque o senhor, queira ou não queira, o seu salário em 30 dias está aí na mão. Eu tenho que batalhar. E se eu não tiver esse ponto de estacionamento para ir e voltar, não há cliente que pare. Então, gostaria de apoio. Eu estou tendo o apoio do vereador Ruffel, que está me ajudando nesse projeto aí, para ver se conseguimos pelo menos mudar um lado, senhor secretário. Muda para um lado de cá, faça só a faixa do ônibus, como o senhor disse, e libera o outro lado para nós podermos continuar trabalhando. Espero, grato pela sua compreensão aí, para ver o que nós conseguimos fazer. Até mais. Então, colegas vereadores, eu preciso da ajuda de vocês, o líder de governo, Alex,
Ô Alex Neck, se puder dar uma mão nessa aí, estou lá com o secretário, porque tu é o líder do governo, está vendo o que está acontecendo com o nosso proprietário lá, que faz, desde que abriu o bairro, ele abriu o mercado. Obrigado, vereador. Passamos à próxima bancada, a bancada do PTB. Fará uso da palavra o vereador Aristeu Dalalana. Senhor presidente, senhores vereadores, saudar a comunidade de Passo Fundo que nos assiste através do canal 16, os amigos aqui presentes. Vereador Rufa, nós não temos que estar pedindo ajuda, vereador Rufa. Infelizmente, você está muito errado. Quem recebe dinheiro público tem que zelar pela população de Passo Fundo. O prefeito não está sabendo disso. Amanhã eu vou levar isso ao conhecimento do prefeito. Porque foi assim quando... Eu não tenho medo de dizer nome, com o secretário Gonçalves. Não tenho medo de dizer nome porque eu não tenho medo de ninguém. Porque a pessoa, para trabalhar em serviço público, ela tem que ter humildade, ela tem que ouvir todas as partes e ela tem que ter honra para saber que quem manda na cidade é o povo de Passo Fundo. Porque quem paga o salário de todo mundo é o povo de Passo Fundo. Não é prefeito, não é governador, não é ninguém. Então vamos falar a verdade. Olha, me desculpe, a maior administração que essa cidade já viu a todos os tempos foi a administração do prefeito Luciano Azevedo. Todo mundo sabe, por isso que nós temos honra de defender a administração. Agora não vamos deixar um secretário petulante, que se acha que é o dono da verdade, que é o dono da razão, porque, me desculpe, Gonçalves, você não está mais na brigada, você não é mais coronel. Você tem que ouvir a população, você tem que ouvir os empresários, que são aqueles que geram, que fomentam o crescimento dessa cidade. Essa cidade, cada cidadão que tem um filho numa creche, ele não deve nada para prefeito nenhum, nem para vereador, nem para secretário. Ele deve para o empresário, que paga imposto. É assim que funciona, Matheus. A pessoa que tem que ser mais aplaudida nessa cidade, no mundo, no nosso país, é o empresário pagador de imposto, é o cidadão que paga imposto. Porque se não é o imposto que você paga, nada existe. Não tem creche, não tem saúde, não tem educação. Então, respeitar os empresários. E isso nós vimos há 2 anos atrás, vereador Rufa, já lhe dou uma parte, vou pegar o outro horário. Nós vimos lá no Boqueirão, onde eu tive de fazer uma guerra na questão da Rua Livramento. A rua mais larga da cidade de Passo Fundo, a ligação de mais de 20 bairros da integração independente. E quem conhece o Boqueirão sou eu. Não adianta ele vir dizer que conhece e vai mexer no trânsito, que ele não vai prejudicar os nossos empresários. Nós não vamos ficar quietos, Paulinho. Não vamos ficar quietos porque ele está... Porque daí o que ele está fazendo? Prejudicando uma bela administração. Porque se achar arrogante, petulante. Eu não pedi para ele mudar. Eu não pedi para ele mudar isso aí tudo que tu pediu. Eu pedi para ele ir comigo lá olhar. 10 vezes eu pedi com ele, para ele. E ele não foi. Os 3 minutos que eu tenho de vereador. Concedido, vereador. Eu lhe concedo a parte, vereador. Obrigado pela parte. Só para comunicar, tu viu que a resposta que deu? Eu fiz o protocolo, liguei para ele, ele disse que ia lá resolver o problema. Faz mais de 20 dias e abandonou a situação. E tu viu a resposta que ele deu para o proprietário? Faz a tua que eu faço a minha. O que é isso, gente? Então tá lá, que nem de 30 dias ele ganhou o dinheiro dele. E o proprietário tem que dar suar, depende de botar os empregados para a rua, porque o movimento caiu, e cai violentamente, não tem onde estacionar ali. Obrigado, vereador. Bem rapidinho, vereador, obrigado. Com certeza. Que a briga vai continuar. Vereador, eu bato na antiga tecla da Castanha da Rocha, que já foi solicitado, mão única para descer, que não pode, mão única para subir, todas as ruas descem. A Castanha da Rocha, vereador, a rua que Vossa Excelência usa, que seus familiares usam, que os moradores lá da Baixada usam, ela tem que subir até a avenida, sair até o posto ali do compadre Valdeir, que é a solução. Aquilo ali vai acontecer grandes problemas. Né? Aproveita a oportunidade e já vamos ratificar esse pedido de providência aí. Assino com Vossa Excelência. Eu quero, senhor presidente, deixar aqui uma coisa bem clara. Eu sou o único vereador e tenho todos os secretários de prova, inclusive o secretário Tunico, que eu não vou em secretaria nenhuma pedir nada para ninguém. Eu faço um protocolo e entrego. Fui exclusivamente, vereador Rufa, falar com ele, porque eu vi que era um absurdo o que estava acontecendo com esse empresário lá do Menino Deus. Tá? Porque eu conheço o pai dele, eu sei da luta dele, eu conheço o bairro Menino Deus da primeira criação, desde quando foi derrubado aquele galpão de drogado lá, queriam matar nós lá, para fazer a escola. Foi lá, eu fui o culpado de tudo, para quem não prestava lá naquele bairro, eu dizia que fui eu, que era eu que mandei tirar.
A única coisa que eu quero, respeito pelas pessoas que fazem o crescimento dessa cidade. Tem que se ter respeito. O meu título de vereador não vale nada. Eu só estou de vereador. Não muda nada eu ser vereador. A pessoa que tem que ser respeitada é o empresário, é o pagador de imposto, é o gerador de emprego. Quando que as coisas vão andar? Parece que a carroça, a roda está rodeando ao contrário. Quem não produz nada, quem não gera emprego, não pode nem estar opinando. Outra coisa, tu faz a tua e eu faço a minha. Tu está fazendo demais. Você que é empresário, todos os lojistas que não têm estacionamento, estão fazendo demais. Esses sim fazem. Quem não faz é quem não gera emprego. Você que gera 2 empregos, 3 empregos em qualquer bairro, você é proprietário de oficina, você sim é um colaborador do município. Você não anda de peito estufado porque foi convidado para ter um cargo. Eu acho, senhoras e senhores, eu falei aquele dia, vereador Luiz Miguel, que estavam prejudicando toda aquela comunidade lá do Boqueirão, Pascoaloto, Garcia, aquela gente que fizeram o crescimento dessa cidade, que nem eu conheço, há 50, 60, 70 anos, lá dentro. E ficaram bravos comigo, foi por isso que, vereador Rufo, isso aí vai ser atendido agora. Eu acho que a mágoa é comigo, é particular, mas eu não tenho medo de ninguém, e não dobro esquina para ninguém. Agora, ninguém vai prejudicar os nossos empresários, a população lá do Boqueirão, que fomenta o crescimento dessa cidade, e sair por aí impune, batendo com a mão no peito e achando que é alguma coisa. Jamais. Gostaria... Concedido, vereador. Então, senhor presidente, eu vim nessa tribuna, eu fui mal educado, mas mal educado todo mundo sabe que eu sou. Só que todo mundo sabe também que eu sou honesto, que eu sou digno e que eu sou honrado. E que eu só falo a verdade, Luiz Miguel. Não preciso ser oposição ou situação. Eu tenho que estar aqui para cumprir o meu papel. Queira ou não queira cumprir o meu papel. O papel de honra, de defender aqueles que fazem alguma coisa de útil nessa cidade. Agora, chega de nós estufar o peito e ficar achando que nós somos o dono da verdade. Sem fazer estudo, sem ouvir a comunidade, sem ouvir as pessoas. Isso não pode mais acontecer. Essa cidade, ela é de todos. Ela não é do vereador Dalalana. Não. Ela não é do prefeito Dipo, do prefeito Oswaldo, do prefeito Luciano. Não. Ela não é de você, João Luiz. Essa cidade é da população. E nós não podemos prejudicar ninguém. Esse país atravessando a maior crise do mundo. E aquelas pessoas que produzem, aquelas pessoas que geram emprego, que fomentam o crescimento dessa cidade, estão sendo prejudicadas por ego, por gente que tem a mania de dizer, ah, eu sou importante. Eu não sou nada. Eu moro ali no coração do Boqueirão, na Vila Sapo, não sou vereador, não sou nada, eu estou aqui. Estou aqui porque a população sabe o que a gente fez. Agora, zelem por aquela pessoa que gera um emprego, porque um emprego é o fomento de uma família a mais que ele está fazendo. Não deixem, por causa de um estacionamento, um empresário quebrar. Se eu sou dono desse mercado, eu já tinha fechado. Eu conheço a tua categoria, eu conheço a tua família, e você sobrevive sem aquilo lá. Agora eu quero ver os teus funcionários sobreviver. Eu quero ver os teus colaboradores sobreviver. E quem não sabe o que é comércio, quem não sabe o que é crescimento de uma cidade, não pode trabalhar em serviço público. Porque lá não sobrevive quem trabalha contigo. Sobrevive todos os caixeiros viajantes. Lá sobrevive os vendedores que vão te vender e não podem mais estacionar. Agora, a máquina que não escuta é uma máquina que não pode fazer. A coisa é muito simples. Humildade e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Tudo aqueles ditados antigos que os nossos avós diziam, que o meu pai dizia dando tapa no ouvido do cara, é verdade. Até hoje é verdade. Digam para os filhos de vocês. Meu pai dizia, cuida com quem andas que eu te digo quem tu és. Se tu anda bem acompanhado, você vai ser gente decente. Cuida o que aquela pessoa fez para tu saber o valor que ela tem para a nossa cidade. Quero te agradecer, você que é empresário, a todos os empresários de Passo Fundo. Agradecer a você por ser você que bota as crianças que não têm escola na escola. Para você, não é eu, não é prefeito, não é governador, não é presidente da República, não é você, Patucci, não é tu, Rufa, que sustenta as crianças que estão nas creches. É os nossos empresários, o pequeno empresário, aquele que gera 4, 5 empregos.
quando eu venho aqui nessa tribuna, e fui agora na feira em Não Me Toque, e eu disse na Arapuru, que tudo que eu vi naquela feira de Não Me Toque é cópia única e exclusiva da nossa Semiato, vereador Rufa. Cópia, eu disse na rádio, os empresários lá, tudo ficaram bravos comigo. Que isso, dona Lana? Que isso o quê? Tudo é uma cópia. Centro tecnológico, plantio direto, tudo foi inventado pela Semiato, a nossa Semiato. A Semiato, que eu não sou amigo de ninguém lá dentro. Vai lá perguntar para o senhor Roberto se eu vou lá conversar com ele, se eu vou tomar café com ele, nunca fui. Mas é respeito pelo que essa empresa fez para o Passo Fundo. Tudo aquilo, aquelas maravilhas que estavam gravando no Metoque, nada se faz, nada se cria, tudo se copia. Tudo aquilo que eu vi lá é só implemento agrícola, é só material de tecnologia agrícola, e tudo foi copiado dentro da nossa Semiato. Agora, na hora de dar um incentivo para a nossa empresa, para as empresas daqui, é uma novela. Agora, quando vem de fora, sai todo mundo correndo e fazendo balbúrdia para tentar ajudar. Obrigado, senhor presidente. Desculpe aos ouvintes que estão nos ouvindo, mas vocês vão continuar ouvindo. Há 16 anos vocês ouvem a verdade nessa tribuna. Por isso que eu sou odiado por muita gente, mas eu estou pouco me lixando. Porque as pessoas de bem de Passo Fundo, elas sabem quem confiar e elas sabem quem é que é o vereador da Lalana. A verdade vai ser dita aqui sim, queiram ou não queiram. Obrigado a todos. E, ó, meu secretário, não estraga a administração do nosso prefeito, que ninguém tem direito de fazer isso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Passamos à próxima bancada, Comunicação de Líderes, bancada do PCdoB. Fará uso da palavra o vereador Rudimar dos Santos. Hoje não, amanhã, quarta. Senhor presidente, colegas vereadores, boa tarde, comunidade que nos assiste, Fernando Natalino, que esteve conosco na última eleição, aí, nosso suplente, professor Ney Dávila, que está aí presente, e demais colegas. Hoje também estive participando da inauguração daquela creche ali, Betinho Tozon, André Zafre, muito bonito, por sinal, ótimo, prefeito e secretário de Educação, estão de parabéns. E a nossa comunidade ganha mais uma obra, né, Leandro? Muito bonita, vai ter bastante vaga lá, pode ter certeza que vai ter, né? Mas o que me traz hoje aí, à tribuna, recebi no meu gabinete, sexta-feira, o seu Floriano, indignado com a cobrança do estacionamento. Hein? Meu Deus do céu, ele ficou 1 hora, os caras cobraram 2 horas. E ele viu nos jornais aí que eu criei esse projeto de estacionamento fracionado, vereador Colucci. E o pessoal está abusando, tá cobrando mesmo. Por isso que eu venho aqui hoje, peço para os colegas vereadores que olhem bem esse projeto. É um projeto bom, pessoal. Projeto ótimo. Sei que roubalheira de carro está grande em Passo Fundo, mas tem que olhar. Nós ficar lá meia hora e eles cobrar um horror que estão cobrando, pelo amor de Deus. Não é justo nós pagar. Eu acho que o doutor Floriano, que esteve ali me procurando, é uma pessoa que me trouxe até o cupomzinho do quanto eles cobraram. Se o gurizão aqui puder dar uma filmada para nós aqui. O absurdo que eles estão cobrando. E ele saiu daquele estacionamento, foi para um outro, mesma coisa. Parece que eles estão com uma máfia cobrando o que não der. Eu, uma hora dessa, eu vou fazer o seguinte, eu vou encostar meu carro lá e vou ver também quanto eles estão cobrando, Saúl. É uma vergonha, então é melhor deixar ali na rua. Melhor deixar o carro ali na rua. Né? Então, eu acho que, se os colegas verem esse projeto, eu acho que nós temos que tarifar isso aí. Não é chegar lá e cobrar 50, 60 por hora, não é fácil. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Passamos à próxima bancada, bancada do DEM. Fará uso da palavra o vereador Rafael Colucci. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas, ao plenário, as pessoas que nos assistem através do canal 16.
dizer para vocês que hoje as protetoras estão felizes. Retornou o programa É o Bicho. Programa essencial hoje em defesa do bem-estar animal, que visa reduzir o número de animais nas ruas, volta a funcionar exclusivamente para protetoras e entidades. A gente sabe a dificuldade que a gente vai encontrar esse ano, através aí do Executivo, nos recursos, mas esse é um programa que não deve parar. Ele é um programa que tem que ser continuado, que deve ser ampliado e deve continuar sendo bem administrado como está. A gente fica feliz porque as protetoras, vereador Leandro Rosso, ficam felizes e voltam a poder fazer o seu trabalho. Então, hoje, a gente fica feliz de comunicar toda a comunidade e os colegas que o programa É o Bicho está funcionando novamente. Hoje a gente teve também a visita da Associação dos Médicos Veterinários do Planalto, a ANVEP. A ANVEP veio até o gabinete cumprimentar, em virtude do trabalho realizado em defesa da causa animal, desejando sucesso e também se colocando à disposição para trabalhar em conjunto. O que é colocar à disposição? É se colocar à disposição para trazer a capacidade técnica, vereador Rude, capacidade técnica de médicos veterinários competentes e que hoje representam os veterinários do Planalto Médio. Eu aceito com muito orgulho e é esse tipo de trabalho, dessa forma, que nós vamos conduzir os trabalhos aqui nessa casa, ouvindo a comunidade, ouvindo as pessoas que representam determinados segmentos e que sim, eles vão trazer aquilo que nos falta, que é a competência técnica, porque eles são médicos veterinários. E se a gente pegar um exemplo bem a nível de Brasil hoje, os médicos veterinários não têm só a incumbência de atender os animais de pequeno. Solicito meu tempo de 5 minutos, já vai acabar, já... Concedido, vereador. Já vou me... Então a gente vê hoje o exemplo da carne, dessa carne podre que foi encontrada em diversos estabelecimentos. Nós temos aqui os médicos veterinários que fazem esse serviço, que fiscalizam, e que fiscalizam inclusive empresas citadas pela Polícia Federal. Então a gente tem que valorizar, sim, aquele profissional que, através do trabalho deles de fiscalização, é que a comida chega na nossa mesa supervisionada. Aqui em Passo Fundo a gente tem que valorizar e ampliar o número de veterinários. Até vou fazer um pedido para o prefeito Luciano que leve em consideração que a gente precisa ter, nas unidades de saúde, vereador Alex, 2 veterinários na rede de saúde, na Secretaria de Saúde. Então, de repente, o prefeito dá uma analisada aí, junto com o executivo e os colegas, a capacidade de poder colocar isso em prática. Porque os veterinários também estão por trás de analisar isso, essas inspeções, e hoje, se a gente ampliar e poder, sim, fazer, através do município, a ampliação disso, vereador Rude, a gente vai ter que os produtores aqui da nossa cidade possam mandar seus produtos lá para a Bahia, lá para o Ceará, lá para o Acre, para onde quiser. Mas depende, sim, da ampliação disso. Obrigado, vereador Rafael. Tem que ter uma fiscalização, né? Tu viu, hoje eu estava assistindo, antes de vir para cá, estava assistindo o jornal, aquele jornalzinho depois do Globo Esporte, que estão falando dessa carne podre, meu Deus do céu, o que é isso? Os caras estão se defendendo, até vi a JBS defendendo na televisão, que não era com eles, mas está um horror isso aí. E nós estamos pagando essa carne, está saindo daqui, todo mundo, essa carne vai ficar estocada tudo no Brasil, porque ninguém quer mais, Rafael. E o senhor está certo, tem que ter uma fiscalização. Obrigado, vereador Rude, muito pertinente as suas colocações. E é isso que a gente tem que fazer. O nosso papel aqui também é mostrar que tem saída. E a saída, sim, é ampliar o número de fiscalização para que a nossa carne aqui também não tenha problema ali na frente. Porque o produtor rural aqui pode, sim, mandar o seu produto para Bahia, para o Acre, só que desde que ele tenha incluído no CISPASE. E a gente hoje não tem condições. Então, fica aqui um apelo e com certeza vou levar adiante os pedidos da ANVEP
e serei um parceiro também em poder encaminhar essas situações, mas, acima de tudo, terei a capacidade técnica ao meu lado para desenvolver projetos e trazer benefícios para a comunidade. Vereador Tiaquinho. Obrigado. Obrigado, vereador. Próxima bancada inscrita, bancada do PSDB. Ausente. Próxima bancada, bancada do PMDB. Também ausente. Próxima bancada inscrita, bancada do PSB. Fará uso da palavra o vereador Saul Spinelli. Cumprimento o presidente, mesa diretora, os nossos companheiros, público que nos assiste. Eu gostaria, nesses 3 minutos, falar de 2 assuntos de suma importância. Estaremos na próxima quinta-feira, às 16 horas, em audiência com o ministro da Saúde, acompanhado com o grupo da direção do Hospital São Vicente de Paulo, também com o deputado Turra, e o ex-deputado Beto Albuquerque, presidente do PSB do Estado e vice-presidente nacional. A pauta é o Centro de Transplante de Medula Óssea em Passo Fundo, já que temos o Instituto do Câncer instalado e criado no Hospital São Vicente, que hoje é referência para vários municípios do Rio Grande do Sul e também Estado do Paraná e Santa Catarina. Estamos com o Centro de Oncologia Infanto-Juvenil, e esta é uma pauta de muita importância para Passo Fundo e todo o Estado, termos aqui o nosso Centro de Transplante de Medula Óssea. Estaremos lá, como estamos acompanhando este projeto e esta pauta do câncer há muito tempo, né? Outra questão é essa questão que o nosso colega Rafael Colucci levantou, que é a questão da carne. Mas eu gostaria que os nossos telespectadores prestassem muita atenção na estratégia que está sendo feita no Brasil para desviar a total atenção para as votações no Congresso Nacional. A nossa reforma da Previdência, que não é necessário dizer aqui, vereador Luiz Miguel, porque nós estamos com uma nota de repúdio assinada de sua autoria aí, contra essa reforma, mas é importante se dizer que na reforma, com a emenda que está, os deputados não terão nenhum prejuízo na sua aposentadoria de 8 anos. E hoje eu vejo toda a mídia focando essa questão da carne, e destoando, distanciando esse debate. Nós teremos surpresas aí, daqui um pouquinho, de projetos votados na Câmara Federal a toque de caixa, porque eu nunca vi um projeto andar tão rápido quanto esse da Previdência Social. E quem acha, pessoal, que isso vai atingir somente funcionário público, está muito enganado. Isso vai condenar as pessoas a ficarem sem se aposentar. Teremos pessoas trabalhando com 65, 70, 75 anos, sem ter a perspectiva de aposentadoria. Obrigado, vereador. Encerrada a comunicação de líderes. Passamos à comunicação de vereadores. Primeiro vereador inscrito, Luiz Fernando Rigon da Silva. Ausente. Próximo vereador inscrito, vereador Leandro Rosso. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha, quero aqui parabenizar o Ronaldo, que representou a Câmara lá na inauguração da escola modelo, né, Ronaldo? André Zafari. E tu, como morador de lá, eu tive o privilégio de, quando estávamos no Executivo, ver da tua luta, empenho e em defesa na agilidade e realização dessa obra. Também saudar aqui o Natalino, nosso suplente vereador, com uma expressiva votação. Mas, senhores vereadores, Tiaquinho, estive no fim de semana na comunidade de São José
comemorando os 90 anos daquela comunidade. Tive o privilégio de encontrar lá o presidente da comunidade, a gerência da Emater, meu amigo Heriberto Adami, e o presidente do Sicredi, meu parente e amigo, seu Ari Rosso. Lá estavam também o vereador Rufa e o vereador Tchequinho. Fiquei muito feliz em poder comemorar com eles lá os 90 anos, mas também de levar uma boa notícia, pois numa parceria entre Legislativo e Executivo, foi lançado para os agricultores uma força-tarefa, ao qual foi publicado na imprensa local, e essa força-tarefa vem de encontro imediato às estradas do interior, Tiaguinho. Então, hoje, em contato com o secretário Bordim, começou a força-tarefa em parceria com Secretaria de Obras, Serviços Gerais e Secrint. O vereador Rufa não se encontra, e começou no distrito de Pulador, segue em Capinzal, e a semana que vem os demais distritos para escoamento da produção. Então isso aí reforça a parceria do Executivo e principalmente a valorização do nosso poder legislativo, pois aqui somos cobrados, aqui somos criticados, mas o vereador não é o secretário, o vereador não tem a máquina na mão. Mas então parabéns ao prefeito Luciano, que nos ouviu e teve essa brilhante iniciativa em dar esse apoio imediato à comunidade do interior. Então está lançada a força-tarefa, vamos torcer que dê um período de tempo bom para que as obras realmente amenizem a comunidade do interior. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Eloy da Costa. Ausente. Solicito que o primeiro secretário, vereador Ronaldo Rosa, ocupa a presidência enquanto eu me manifesto na tribuna. A palavra ao vereador Gleison, pelo tempo regimental. Quero cumprimentar o vereador Ronaldo Rosa, que preside os trabalhos nesse momento, demais colegas vereadores, comunidade que nos acompanham aqui no plenário e telespectadores da TV Câmara. Mas um dos meus primeiros assuntos que trago nesta tarde não poderia ser diferente. Como professor, trabalho com a educação infantil há mais de 10 anos, também trazer à tona, o vereador Alex, a inauguração dessa nova escola no bairro Vila Luísa, uma escola modelo, um atendimento para mais de 500 crianças, mas reforçar também o empenho, a dedicação da Secretaria Municipal de Educação, juntamente com o Executivo Municipal, que não podemos também fechar os olhos para as demais escolas de educação infantil. Sabemos que o nosso município agrega muitas outras escolinhas também, vereador Rude, e sabemos das dificuldades de algumas delas, e também temos também essa coerência e saber o cobrar, para não deixar de lado em função justamente o foco total agora se justificando apenas em cima dessa escolinha modelo da Vila Luísa. Esse é o nosso primeiro registro. Quero também destacar um encontro ontem que tivemos durante todo o dia, 8º encontro de crianças, vereador Rude, vereador Tchequinho, o 8º encontro de crianças com síndrome de Down, que foi aqui ao lado, no CTG Lalau Miranda, várias famílias de outras regiões participando desse encontro. Um encontro onde, vereador Beto, a gente para analisar, e muitas vezes no nosso dia a dia a gente se justifica, se lamenta, e nos entristece muitas vezes, nos desanima, mas indo nesses encontros, nós não somos nada. Nós não somos nada. Temos que aproveitar, sim, porque é um exemplo. Ontem, nessas 3 horas que estive presente lá, vereador Rafael Colucci, um momento muito especial. A gente, escutando os familiares de diversas localidades da região, vereador Saul, a gente sabe o quanto a nossa vida é curta, o quanto nós não podemos estar reclamando aqui por qualquer motivo. Então, parabenizando mais uma vez a organização
que é daqui de Passo Fundo, das famílias que organizaram esse evento, que realmente, de fato, possam, por mais quantos anos forem necessários, a gente vai estar presente. Reafirmo também um convite para os colegas vereadores que tenham essa possibilidade no próximo também de estarem presentes. Seria isso, senhor presidente. Agradecemos ao vereador Gleison, chamamos para a tribuna o vereador Evandro Meirelles e repasso a condução dos trabalhos ao presidente Gleison. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, também público aqui presente e nossos telespectadores da TV Câmara e imprensa que estão aqui. Bueno, hoje vou usar aqui esses minutos que tenho para relatar o que eu presenciei no último final de semana. Estive na cidade de Rolante, melhor dizendo, onde aconteceu a 29ª Festa Campeira do Rio Grande do Sul, um dos maiores eventos do camperismo do Rio Grande do Sul, onde se retrata e revive os nossos usos e costumes. E lá estava a delegação da nossa 7ª região, lá estava representantes nossos lá, empunhando a nossa bandeira e defendendo a nossa cidade. E lá saíram o campeão na modalidade laço vaquiano, o seu Leodir Pedroso, também no laço patrão, levantando o 3º lugar, Ricardo Carbone, do Piquete Laçador Júlio dos Santos de Passo Fundo. Também na modalidade laço guri, a dupla que estava representando a 7ª região, que faz parte de Passo Fundo, das entidades Sebastião Luiz de Ávila e o quadro laçador Caminhos da Tradição, Otávio Freitas e Evander Meirelles. E o 2º lugar no braço diamante com o Rodrigo Moreto, e a nossa seleção da 7ª região, levando aí o 2º lugar do Laço Seleção. Cidade de Rolante, cidade natal de Teixeirinha, Vitor Matheus Teixeira. Então foi um evento muito lindo e onde fomos muito bem representados aí pelos nossos integrantes aí da 7ª região. Quero parabenizar também a coordenadoria pela estrutura montada e que teve todo aquele cuidado especial com a nossa delegação. Então temos de parabéns, fomos muito bem representados aí nesta 29ª edição da Festa Campeira do Rio Grande do Sul. Também quero aqui me manifestar, hoje pela parte da manhã, estive acompanhando a inauguração da Escola de Educação Infantil André Zaffari. Que escola bonita, que escola magnífica, que coisa boa para a nossa educação. A educação, falar em educação. Muitas pessoas olham para as crianças e dizem, o futuro está na mão das crianças. Mas, na verdade, o futuro está em nossas mãos. Em nós, de saber educar, nós, como políticos, saber investir, saber colocar o dinheiro no lugar certo para dar uma estrutura, uma educação digna às nossas crianças. Então, o nosso poder público, o prefeito Luciano Azevedo, está de parabéns. Parabéns à família Zaffari, parabéns aos vereadores que apoiaram aquele projeto, né, que hoje foi relatado, e parabéns ao nosso colega o Ronaldo Rosa, que lá falou em nome da Câmara de Vereadores e relatou a história do bairro Vila Luísa. Parabéns, Ronaldinho. Era isto por hoje. Comunicação de vereadores, vereador Cláudio Luiz Rufa Soldá. Vereador Alex Necker. Boa tarde, colegas vereadores, todos aqueles que estão no plenário, a comunidade que nos prestigia acompanhando essa sessão pela internet ou logo mais à noite pela TV Câmara. Queria, assim como já foi falado por vários colegas, enaltecer aqui o evento do dia de hoje. A inauguração da escola da EMEI André Zaffari, no bairro Vila Luísa, ela tem que ser comemorada porque toda construção voltada para o atendimento público, e em especial das crianças, vereador Patrick, deve ser comemorada sempre. Mas ainda mais esta escola, porque nasceu
de um rompimento com o modelo antigo na cidade, que teve a ousadia de fazer o novo na relação entre o poder público e a iniciativa privada. Lembro muito bem, vereador Patucci, quando na legislatura passada, o senhor na presidência, eu, o vereador Patrick, vereador Tchequinho, vereador Gleison, vereador Dalalana, vereador Pedro Danelli, os vereadores que aqui estão hoje, foram reeleitos da legislatura passada, o debate e o embate que travamos aqui para possibilitar que o que nós vivenciamos no dia de hoje se tornasse realidade. Não existia na história da relação do Poder Executivo Municipal algo semelhante como o que foi feito. A troca de uma área que não era utilizada pelo município, que estava destinada para a abertura de uma rua há muito tempo, rua esta que não seria realizada, que não seria, essa obra não seria realizada, e que se transformou naquilo tudo que nós pudemos presenciar hoje de manhã. Então é fundamental nós enaltecermos esse momento. Não porque existiram colegas vereadores que na oportunidade foram contra, ou coisa que o valha, mas porque o embate foi feito, o debate foi realizado, vereador Patrick, nós aprovamos a mudança e hoje se comprova como uma mudança acertada. Então está de parabéns o Executivo Municipal, através das suas várias secretarias, o Parlamento que soube entender aquela demanda e a sociedade que ganha um aparelho público que vai, sem dúvida nenhuma, cumprir um papel fundamental para o desenvolvimento da nossa juventude. E queria aqui fazer um registro, presidente Patrick. Vossa Excelência tinha todo o direito de representar a Câmara de Vereadores nesta manhã. E, gentilmente, cedeu essa oportunidade ao vereador Ronaldinho, que é morador daquela localidade, vizinho da escola, então isso tem que fazer o registro. É importante que a cidade saiba que o parlamento é composto por 21 vereadores, que independente das suas desavenças ou das suas posições... Obrigado, vereador Alex Necker. Comunicação de vereadores, vereador Valdecir Moraes. Existe. Vereador Saul Spinelli. Presidente, mesa diretora, nossos colegas vereadores, você já pediu 5 minutos de comunicação urgente de líder. Sim. E já de imediato nós gostaríamos de solicitar então o nosso vídeo aí a respeito da política pública e da necessidade do diagnóstico para o tratamento de câncer de mama e também do colo de útero. Juntos, o câncer de mama e o câncer de colo de útero matam 70 mil mulheres a cada ano em todo o Brasil. Além de ser muito incidente, ou seja, ele tem uma população muito grande de mulheres que têm o câncer. E além de tê-lo, ainda ele mata muito as mulheres quando os tem, então você para esse grupo de mulheres, você indica exames de rotina, então exames de rastreamento. Você não espera a doença aparecer para ir atrás dela. Helena soube da doença através da orientação médica. Maria Ângela descobriu que estava doente fazendo exames. A desconfiança levou Dona Maria a vários médicos. O que elas têm em comum? O câncer de mama. O sintoma mais comum é o aparecimento de um caroço no seio. Inchaço da mama, irregularidades na pele e dor também podem ocorrer. O único jeito de ter certeza é fazer exames. Exames de rotina que devem ser feitos por todas as mulheres. A mamografia, o exame mais eficaz, é realizada de graça nos postos de saúde em mulheres acima dos 40 anos. A gente também orienta que as mulheres se conheçam, porque se elas fizeram uma mamografia em janeiro, em julho elas palparem alguma alteração nas suas mamas, que elas não esperem até o próximo janeiro para voltar para o médico para fazer novos exames, que elas busquem o médico em julho, porque pode ter havido alguma alteração e é o médico então que vai poder definir se essa alteração é algo benigno ou algo maligno, que seria o câncer. Eu descobri o meu câncer no autoexame. Quando eu percebi, eu passei a noite em claro.
Eu fiquei muito preocupada. No dia seguinte eu já fui, atropelei a ginecologista e falei, eu quero fazer uma mamografia. O câncer de mama tem cura e quanto mais cedo for diagnosticado, mais bem-sucedido vai ser o tratamento. O meu nódulo foi detectado bem no iniciozinho, mas eu tive que fazer todo o tratamento por completo. Estou me recuperando ainda, não voltei àquela Helena que era antes da doença, mas a gente está conseguindo levar, sim. Prevenir é melhor porque você tem saída, tem uma saída. Depois que você já está com uma doença crônica, você já sabe que as suas chances de se livrar daquilo são bem menores quando você faz uma prevenção. Aos 31 anos, a descoberta de um câncer no colo de útero abalou o otimismo de Edicleia, mas por pouco tempo. Ergui a cabeça, enfrentar, assim, de cabeça erguida, encarar. Após a cirurgia de retirada do útero e ovários, Edicleia continua tomando as precauções. Tudo que você sentir diferente, é melhor você procurar um médico, eu acho. Nos seus estágios iniciais, que são as lesões precursoras, geralmente eles são assintomáticas, né? Eles não dão sintomas muito importantes, daí a importância do Papa Nicolau. Mas no estágio já de câncer instalado, ele pode dar sangramento durante a relação, corrimentos, né? E às vezes até dor. O maior responsável pelo câncer do colo de útero é o vírus HPV, transmitido pelo contato sexual sem preservativo. Por isso, as mulheres devem usar camisinha. Isso não quer dizer que você, tendo HPV, você vai ter o câncer de colo do útero. Você precisa de outros fatores, tá? Como tabagismo, imunidade baixa. E isso é um processo que é muito demorado. E se a sua imunidade for boa, você pode até eliminar esse vírus. O câncer de colo do útero é aquele que é o mais prevenível. Ela leva pelo menos 10 anos para se transformar num câncer. Porque se ela fizesse pelo menos um Papa Nicolau naquele tempo, se faria um diagnóstico quando a paciente faz, né, o Papa Nicolau. E esse Papa Nicolau, ele se mostra alterado, daí tem a indicação daquele exame que a gente chama de colposcopia. Seria a gente examinar o colo do útero diante tipo de um microscópio, onde ele vai me dar um aumento maior e o médico vai fazer o diagnóstico se tem ou não uma lesão que é precursora do câncer de colo do útero. Ainda não se sabe como evitar essas doenças, mas tem cura. Por isso é essencial fazer uma visita ao ginecologista pelo menos uma vez por ano. Tramitam, então, 2 projetos de nossa autoria, né, que trata da questão de prazo para tanto a realização da mamografia quanto também do Papa Nicolau. Isso se faz necessário para que diminua o tempo da visita ao ginecologista ao início do tratamento, quando necessário. Hoje, lamentavelmente, da forma que está, nós temos visto que leva de 6 meses a 1 ano, muitas vezes até 1 ano e meio, para consultar, realizar o exame e começar o tratamento. Uma lei de autoria do então deputado Beto Albuquerque já prevê em torno de 60 dias para iniciar o tratamento após o diagnóstico. Esta lei, que nós pretendemos aprovar nesta casa, pretende 30 dias para o resultado da mamografia e do Papa Nicolau. Nós temos que fazer uma discussão com a rede para prioridade também na consulta das mulheres que precisam do ginecologista, no mínimo, 1 vez por ano. Isto é salvar vidas. Normalmente, as mulheres acabam se acometendo desta doença, destas 2 doenças que mais matam mulheres no Brasil, na faixa dos seus 40 a 45 anos. Então, nós temos que dar uma atenção especial com uma política pública direcionada para normatizar o dinheiro público para esta área. Passo Fundo investiu no ano passado 56 milhões de reais na saúde, 17,6% do orçamento, ou seja, 2,6% a mais do que previsto na Constituição, que é 15%. Então, a aprovação dessas 2 leis e, consequentemente, a garantia da consulta, do exame e do tratamento vai contribuir para uma queda da mortalidade das nossas mulheres
em Passo Fundo e acredito servir de exemplo para todo o Brasil. Eu agradeço os nossos colegas que estão dando uma atenção especial para esse assunto e também a equipe técnica da Câmara que tem nos auxiliado na questão do vídeo para esclarecer e informar a importância do diagnóstico. Concedo a parte, vereador. Obrigado pela parte, Saulo. Pode ter certeza que esse vereador vai te ajudar nesse projeto. Só vou te falar uma coisa que está impossível. Se tu pegar um exame de sangue hoje para marcar na Secretaria de Saúde, não tem. Imagina quando é que tu vai marcar esses exames para fazer em 30 dias. Não vai ser fácil, porque nem exame de sangue tem. E não é do Estado, isso é do município que tem que contribuir. Por isso a importância de normatizar a política pública em lei, para que a pessoa garanta. Quando não, no agendamento normal, na Defensoria Pública ou até com qualquer outro meio jurídico. Muito obrigado. Comunicação de vereadores. Vereador Rudimar dos Santos. Terminou? Espaço de líder da oposição, vereador Luiz Miguel. Senhor presidente, senhores vereadores, colegas vereadores, senhoras e senhores que nos assistem, que nos acompanham através do canal 16, na nossa TV Câmara. Tempo da oposição, solicito nesta tarde, primeiro para mostrar que a oposição que a gente faz num parlamento não é aquela oposição ser contra apenas para ser contra. Aqui mostramos o que está errado e elogiamos o que está certo. E é por isso, senhor presidente, que a gente vem hoje à tarde aqui nesta tribuna, cumprimentar o Executivo Municipal, cumprimentar a Câmara de Vereadores, através do vereador Patucci, que era o presidente na época, mas os demais colegas vereadores que aqui estavam, eu não estava, que aprovaram e autorizaram o Executivo a fazer a permuta da área com a Comercial Zafari, e que hoje proporcionam a nós, passundenses, uma das escolas modelo, a EMEI André Zafari, se não a mais moderna do estado do Rio Grande do Sul. Vale ressaltar a boa vontade do Executivo, com certeza, com os seus profissionais, com seus técnicos, mas temos que aqui, senhor presidente, ressaltar também o empenho desta empresa Comercial Zafari, que é genuinamente passofundense e que aqui está há muitos e muitos anos, gerando empregos, pagando impostos, e hoje proporcionam à nossa comunidade a escola modelo, que é a EMEI André Zafari, lá na nossa querida, amada, estimada Vila Luiza. Cumprimentar o presidente Patrick, que declinou ao Ronaldo Rosa, que falou em nome dos 21 vereadores, em nome da Câmara de Vereadores, já que, como eu, é morador lá do bairro. Então, nós estamos muito felizes. A única situação que eu fiquei sabendo, que infelizmente, senhor presidente, presidentes, infelizmente, não vai ocorrer a escolha dos alunos por classe econômica. Todos terão o mesmo direito,
mas eu acho que deveria priorizar as famílias mais carentes do nosso bairro, que são muitas. Mas, infelizmente, não poderão ser priorizadas, e essas 500 crianças que vão concorrer, que amanhã aproveitamos a oportunidade para dizer que amanhã já inicia às 8 horas da manhã as inscrições, para os alunos, para as crianças ali do bairro. Senhor presidente, outro assunto que está chamando a atenção da imprensa nacional e a imprensa internacional é a situação da carne. Eu vejo com muito cuidado a cadeia produtiva da carne brasileira, é a melhor carne que existe. E existiu por parte da Polícia Federal, eu acho que alguma notícia um pouco precipitada, porque foram atingidos algumas empresas exportadoras, grandes empresas, que lá no fundo não vai ter problema nenhum. Nossa carne continua sendo a carne de melhor qualidade do mundo. Estive nos Estados Unidos, e lá a carne que consumia era a carne aqui do Mato Grosso. Não tenho tempo, vereador Matheus, eu sei que Vossa Excelência gostaria de uma parte, mas já está terminando. Então eu acho que houve precipitação e grandes empresários, grandes produtores serão prejudicados, e quem perde com isso é o Brasil, é a exportação, porque infelizmente agora, para você fazer o remendo da situação, não vai ser fácil. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Miguel. Quero só ressaltar, em nome da Câmara de Vereadores, né, o empenho feito pelos colegas vereadores na legislatura passada, presidente vereador Patucci, quanto à aprovação, vereador Matheus, desse projeto. A Câmara foi muito madura, vereador Miguel, em debater com a sociedade, receber aqui nesta casa moradores, associação de moradores e comunidades da Vila Luísa, para ver da importância que era a questão da educação. Na permuta feita entre o Executivo e a empresa privada, na área, vereador Alex, tem um projeto de Vossa Excelência, que é uma parceria público-privada, mas a Câmara de Vereadores, quero que enaltecê-la pelo trabalho responsável que fez quanto a hoje a inauguração dessa escola tão importante para o município de Passo Fundo, que trata da educação e futuro das nossas crianças. Vamos à pauta, vereador Ronaldo. Pauta. Em primeira discussão prévia, projeto de lei 22 de 2017, de autoria do vereador Ronaldo Severo da Silva, que assegura aos professores da rede de ensino público e particular do município de Passo Fundo, que estejam exercendo suas funções, a concessão de desconto sobre o valor efetivamente cobrado pelos ingressos de casas de diversão, espetáculos teatrais, musicais e circenses, exibições cinematográficas, parques e similares das áreas de cultura e lazer. Projeto número 23 de 2017, de autoria do vereador Renato Orlando Tchecker, proíbe o uso de celulares durante as aulas nas escolas públicas da rede municipal de ensino na cidade de Passo Fundo. Projeto de lei de autoria do vereador Márcio Assis Patucci e outros, dispõe sobre a criação, no âmbito da Câmara Municipal, da Frente Parlamentar de Segurança Pública e da outras providências. Em segunda discussão prévia, projeto de lei de autoria do vereador Evandro dos Santos Meireles, dispõe sobre o projeto Descarte Certo e da outras providências. Projeto de lei de autoria do vereador, projeto de lei número 18 de 2017, de autoria do vereador Saul Spinelli, e institui a obrigatoriedade da realização de exame de mamografia no prazo de 30 dias a partir da solicitação médica. Projeto de lei número 20 de 2017, de autoria do vereador Saul Spinelli, determina a obrigatoriedade da disponibilização de recurso do exame citopatológico do colo do útero no prazo de 30 dias a partir da coleta do exame. Projeto de lei de autoria do vereador Luiz Miguel Chais, disciplina o uso de painéis e outdoors
nas fachadas dos estabelecimentos e vitrines do município de Passo Fundo e da outras providências. Projeto de resolução número 9 de 2017, de autoria do vereador Saul Spinelli. Cria a Comissão Especial de Apoio ao Projeto Egrégora e da outras providências. Eram esses os projetos constantes na pauta, senhor presidente. Aberta a inscrição para a discussão da pauta. Dois vereadores inscritos, encerrado. 3 vereadores. Vereador Patucci, Tiaquinho e Luiz Miguel. Encerrada a discussão da pauta. Vereador Patucci. O senhor tem um tempo de até 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui manifestar em relação à nossa pauta, dizer que apresentamos, conforme uma sugestão da própria Procuradoria da Câmara, o projeto de resolução que prevê a criação da Frente Parlamentar da Segurança Pública. Essa ação tinha sido apresentada ainda no mês de janeiro, nós fizemos algumas alterações, estamos reapresentando com sugestão de prazo, com readequação de algumas funções, porque entendemos que a segurança pública de Passo Fundo precisa de uma atenção e de um viés indispensável do trabalho dos vereadores, e assim como foi feito na outra legislatura, a Frente Parlamentar vai servir como um vetor importante para cobrar os órgãos executivos estaduais e principalmente o órgão executivo municipal para que apliquem investimentos, promovam políticas públicas e consigam colaborar de forma bastante significativa na segurança dos passofundenses. Nós temos aí questões relacionadas ao presídio, essa novela de quase 10 anos, nós temos aí questões relacionadas à ampliação do policiamento, a cada ano novas aposentadorias de brigadianos e policiais civis se despedindo do serviço de Passo Fundo, e temos visto pouca reposição. Nós temos também aspectos da reforma e recuperação de viaturas, equipamentos e armamentos dos senhores policiais, e obviamente que trabalhar aqui, eu acho que é o viés mais importante, não apenas o vídeo monitoramento, que essa casa já fez uma importante contribuição em colocar no orçamento impositivo de 2017, aproximadamente R$500 mil, R$570 mil, se não me falha a memória, senhor presidente, para que o projeto Guardião possa sair do papel, possa sair do mundo das ideias e, obviamente, que ser complementado e implementado na nossa cidade a ponto de garantir e tranquilizar os passofundenses. E mais do que tudo, aquela nossa importante batalha, briga, no bom sentido, né, a briga boa, que é a criação da Guarda Municipal, essa guarda efetiva que visa não apenas a criação de um corpo especializado de segurança municipal, e que vai permitir com que várias legislações que têm que ser cumpridas, e muitas delas passam pelo seu descumprimento, porque não há um órgão efetivo de controle, de apoio em relação à sua fiscalização. Cito aqui a lei aprovada por essa casa, a lei, vereador Eloy Costa, que foi aprovada na legislatura anterior, que prevê a proibição do consumo de bebida em via pública, uma legislação que, se nós tivermos uma guarda civil municipal, o cumprimento dela vai ser permanente, o cumprimento dessa legislação vai ser rotineiro, e obviamente que a gente espera que o debate da Guarda Municipal possa ser efetivado, e Vossa Excelência, que tem sido um parceiro, um lutador desde os movimentos comunitários, e que a gente sabe que também tem na sua linha de trabalho, na sua linha de ação, essa conquista que nós vamos poder dividir com a comunidade se tivermos a Guarda Civil Municipal aqui em Passo Fundo. Então, a Frente Parlamentar vai ter essa sugestão, vai ter essa condição de trazer para essa casa o debate e também, como já disse, cobrar dos governos, cobrar dos poderes a responsabilidade pela segurança do cidadão. Falava aqui do microfone à parte na última sessão que o 3º Batalhão de Operações Especiais está saindo de Passo Fundo, da Porto Alegre, no pior momento da segurança pública regional. Então nós temos que, inclusive, chamar a atenção, chamar a discussão, todas as autoridades,
estaduais da segurança, para que Passo Fundo, por ser um centro importantíssimo de segurança, de comércio e prestação de serviço, um centro econômico, de agronegócio, mas que nós não possamos ficar desassistidos em relação à segurança pública. Então, são essas contribuições, senhor presidente, e eu tenho certeza que agora, tramitando nas comissões, nós vamos sim ter a aprovação dessa frente parlamentar nos próximos dias e, quem sabe, trabalho realizado, ter os seus efeitos práticos ali na frente cada vez mais decididos. Obrigado, presidente. Na pauta, vereador Luiz Miguel, com tempo de até 3 minutos. Senhor presidente, eu venho apenas esta tribuna aqui para esclarecer um pouquinho esse projeto de lei de minha autoria. O vereador Betinho Tozon já havia me perguntado, disciplina o uso de painéis e outdoors nas fachadas dos estabelecimentos e vitrines do município e da outras providências. Esse projeto é um projeto que hoje, senhores, não terá grande problema, mas estamos planejando uma cidade do futuro, uma cidade que cresce. Isso não é nada mais, nada menos do que a poluição visual, porque hoje você vê nas grandes cidades, Beto, os grandes municípios, grandes cidades, é uma placa pendurada, a outra na calçada, a outra ao lado, a vitrine, isso aqui vai disciplinar. Poluição visual, que você vai ter um direito igual à loja do outro lado, e não vai ter aquele monte de cavaletes, de muros pintados, postes com a propaganda de loja. Então, isso aqui disciplina. É um projeto que hoje, aqui em Passo Fundo, não teremos grandes problemas de fiscalização, porque Passo Fundo, a cidade, ainda cresce, não temos grandes problemas. Existem alguns, inclusive no projeto de lei, que as comissões poderão analisar agora no decorrer do processo legislativo. Nós anexamos algumas fotos do centro da cidade, onde tem ali 2, 3, 4 placas da mesma loja. Então, o projeto vai apenas para disciplinar o uso da propaganda de outdoor em frente aos estabelecimentos comerciais de nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Discussão da pauta, vereador Renato Tchecker. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos demais colegas vereadores. Mas me sinto na obrigação de vir aqui e falar desse nosso projeto de lei que proíbe o uso dos celulares durante as aulas nas escolas públicas, nas redes municipais do ensino da cidade de Passo Fundo. Realmente, está complicado hoje, nesses nossos tempos de tecnologia, está muito moderno, vereador, colegas vereadores. É uma maravilha a tecnologia, caro Luiz, mas para quem sabe usar. Existem já vários projetos nesse segmento aqui, em escolas estaduais, em outros estados, que proíbe o uso dos celulares pelos alunos e pelos professores. O nosso projeto só proíbe o uso de celulares pelos alunos. Pelos professores, não. O professor é o pai e a mãe das crianças quando as crianças estão dentro das escolas. O professor é uma pessoa que está ali qualificada, uma pessoa adulta, uma pessoa que é responsável pelos nossos filhos. Então, a proibição é só pelos alunos que, infelizmente, não sabem usar
essa tecnologia. Imagina só numa sala de aula, 30, 40 alunos, aquele celular tocando toda hora. Caro Luiz, não tem quem consiga dar uma aula. Imagina 30, 40 pessoas se comunicando, crianças se comunicando pelo WhatsApp. Não existe concentração nenhuma. O celular ficou uma coisa muito atrativa, até para o crime, né? A gente sabe que qualquer criança hoje é normal você ver com um celular que custa R$1.000, R$1.500, R$2.000, ou até mais valor. É normal que as crianças, entre elas, briguem dentro da sala de aula, como tem acontecido. Você vai investigar todas as brigas que acontecem dentro da escola e fora da escola, o celular, infelizmente, é 80%, 90% das causas. Então, este vereador não está aqui para estar fazendo um projeto que certamente vai causar algum tipo de polêmica, vereador Rosso, mas que, infelizmente, é muito fácil nós reparar que o uso de celular não é o certo dentro, pelo menos, da sala de aula, gente. Então, a justificativa é mais ou menos isso, mas é muito mais ainda, tem muito mais justificativa para que o celular não seja usado dentro da sala de aula, pelo menos, para dar mais respeito, para os nossos alunos saberem que se comportar, pode usar sim essa ferramenta, que é uma ferramenta maravilhosa, para se comunicar com o pai, com a mãe, mas dentro da sala de aula não combina. Mas não concordo que o professor esteja enquadrado nessa lei, porque o professor, ele é o nosso pai e mãe do aluno responsável, esse pode utilizar essa ferramenta sim, porque qualquer motivo de emergência é o professor que responde pelos atos dos nossos filhos dentro das escolas, das nossas escolas municipais. Então, certamente, vai ter muito debate sobre esse nosso projeto e vou contar com o apoio de todos os colegas vereadores aí para que nós aprovamos esse projeto o quanto antes. Muito obrigado, senhor presidente. Agradecemos ao vereador Tiaquinho. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Do governo? Não. Então o senhor tem 5 minutos, vereador Alex. Obrigado, presidente. Sim, como o presidente Patucci na legislatura anterior, sempre garanti a palavra dos colegas aqui. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado. Eu vim a esse microfone para tratar de 2 assuntos. Primeiramente, não poderia ser diferente, divulgar um pouco mais, colegas vereadores, mas eu acho que é um serviço que precisa ser bastante divulgado, vereador Eloy. A escola André Zafari foi inaugurada no dia de hoje, e a partir de amanhã, a partir das 8 horas da manhã, a escola começa a receber as inscrições dos pais, dos responsáveis, das suas crianças para as vagas que vai disponibilizar para o atendimento das crianças. No turno da manhã serão, em média, 250 alunos, e no turno da tarde serão mais 250 alunos, vereador Patrick. Mas o importante é esclarecer a comunidade. Talvez muitas pessoas já estejam nas suas residências, vereador Ronaldo Rosa, pensando que horas vão para a fila na escola, para ser atendido quanto antes, para garantir a vaga. E é importante que a gente divulgue aquilo que a Secretaria Municipal de Educação está divulgando. Primeiro, o período de inscrição vai de amanhã, dia 21, ao dia 31 de março, nos horários das 8 às 11h30, das 13h30 às 17 horas.
Não é necessário que as pessoas esperem na fila ou durmam hoje à noite lá para tentar matricular sua criança, porque serão utilizados 2 critérios para garantir a vaga da criança. O primeiro é o critério, aquele que é adotado em toda a rede municipal de ensino, que é o critério da localidade, ou seja, do zoneamento da escola. E o segundo critério, nenhum na frente, nem outro atrás, a situação de que a criança não esteja matriculada em nenhuma outra escola ou não esteja frequentando já a educação infantil em alguma das escolas municipal de educação infantil da rede. Então, vereador Gleison, é bom que a comunidade saiba que não é necessário, vereador Leandro Rosso, passar a noite hoje na fila para fazer a matrícula da sua criança amanhã. Poderá fazer do dia 21 ao dia 31, das 8 da manhã às 11h30, da 1h30 às 5 da tarde, e o critério para definir quem são as crianças que garantirão a sua matrícula são esses 2, vereador Matheus Vesper. As zonalidades, próxima da escola, moradia no bairro, e também o critério de que já não frequente escola em outra localidade do município, em outro bairro do município. O vereador Luiz Miguel colocou aqui que o bom seria que houvesse um recorte pela questão econômica e financeira. Eu concordo com o vereador. Eu acho, vereador Patucci, que seria bom isso. Mas, infelizmente, ou felizmente, aqui fica algo para a gente pensar, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação determinou que toda criança de determinada idade tem direito ao acesso à educação infantil, independente da sua situação econômica, social e tudo mais. É por óbvio que nós, na rede municipal de ensino, visualizamos, e isso é um fato, na grande maioria das nossas escolas, as crianças que estão lá são as crianças que atendem esses critérios, vereador Eloy, e também, pela situação econômica do país, também estão dentro daquela relação de famílias com baixo poder aquisitivo. Então, está de parabéns o município que entrega essa escola nova e que abre as inscrições a partir do dia da manhã e tem até o dia 31 para as pessoas procurar. E também queria fazer referência, o vereador Leandro Rosso já fez, e aqui é mais um aviso para a comunidade. A Prefeitura Municipal está fazendo uma força-tarefa que envolve Secretaria de Obras, Secretaria de Transporte e Serviços Gerais, Secretaria de Interior, para atender a demanda das estradas do nosso interior, que todo mundo sabe aqui é um período de safra. Nós enfrentamos um período de chuva longa no ano passado, uma dificuldade muito grande de manutenção das estradas, e ao mesmo tempo que nós estamos fazendo esse esforço, talvez em algum momento a população aqui na cidade, vereador Colucci, obras que estavam em andamento, tem que ter um pouquinho de paciência, aguardar essa semana, mais a semana que vem, mas na sequência a Prefeitura Municipal retomará todas as obras que já estão sendo efetuadas dentro da cidade. É um atendimento prioritário agora para o interior, 10, 15 dias no máximo, retomamos os trabalhos normais na cidade de Passo Fundo. Obrigado, presidente. Ordem do dia, nada consta, sem matéria, nada mais havendo a declarar. A tratar, declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima reunião plenária ordinária realizar-se no dia 22 de março do corrente, às 15 horas.